Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí, né, numa função específica que a gente vai estudar. A gente já viu, né, que a gente tinha que ver de introdução de funções. Às vezes eu vou falando alguma coisa ou outra que eu não falei nos outros vídeos, mas a gente vai já ver uma função específica, né? Quais os tipos de funções que representam reta no nosso plano cartesiano, que a gente já está acostumado, né? Então, dentre aquelas curvas que a gente viu, né, tem algumas que representam somente retas. Né? Então tem expressões algébricas que vai representar essas retas no plano. E daí essas retas vai ter inclinações, certo? Então dependendo da reta, a gente vai ter inclinações diferentes. E o que vai determinar se uma reta é diferente da outra vai ser exatamente essa inclinação. Pessoal, então todas as retas elas vão ser definidas por funções desse tipo. F de x igual a ax mais b. Onde B e A, pessoal, são sempre números reais, quaisquer, tá? Então, sempre eu posso pegar qualquer número real, colocar aqui, eu vou estar fazendo uma função, né? Uma função descrita dessa forma. E a gente fala que essa função, a gente conhece bastante essa função aí, que é uma função do primeiro grau, né? Então, a gente vai estudar mais aí essa parte de retas no plano e inclinações, aplicando aí no nosso curso, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, então olha aqui. Então, a gente vai trabalhar com funções desse tipo, onde eu já falei que é uma reta no plano, mas a gente vai identificar isso, certo? E ela é chamada também, pessoal, de função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau. Então, as funções do primeiro grau vai indicar dessa forma. O que é uma função do primeiro grau, pessoal? É um polinômio, ó, com grau máximo 1. Né? A gente não tem grau x ao quadrado, x ao cubo, x ao quarto, não, a gente só tem um x, que é elevado a 1, certo? É um polinômio com um grau máximo 1 aí, certo? Um exemplo aí de função do primeiro grau, numericamente, f de x é igual a 3x menos 1. Outro tipo aí, f de x é igual a meio de x mais 2. Então, outra função aí, ó, menos x mais 1. F de x igual a 3 menos 4 terços de x mais 2 terços. Então, pessoal, tudo aí, né? Eu estou colocando, o que eu estou mudando aqui? O A e o B, certo? A gente vai ter que esses valores aqui, ó, podem ser qualquer número, né? Porque eu coloquei ali que eles podem ser qualquer número real, né? Então, o A e o B aí, ó, pode ser qualquer número real, certo? Beleza, então como que a gente pode representar isso dali, Felipe, no nosso gráfico? Então olha aqui, pessoal. Então, por exemplo, eu vou querer representar primeiro aí essa equaçãozinha aqui, ó. 3x menos 1. Então, eu vou representar ela nesse gráfico. Pessoal, como eu sei que ela é uma função do primeiro grau, se eu jogar pontos nela, eu já consigo determinar ela, porque eu estou falando que a equação do primeiro grau já é uma reta. Então, se eu já falei isso, né, então eu só preciso de pontos para determinar essa reta, né? Porque vai ser linear o tempo todo, certo? Então vamos ver alguns pontos aí dessa função aqui em específico, né? Eu vou colocar ela aqui, ó. F de x é igual a 3x menos 1. Daí alguns pontos dela vai ser o seguinte, vou colocando aqui, ó. Pegar 4 pontos aí dela, né? Onde a gente sabe que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y, beleza. Então vou colocar x igual a 0. 3 vezes 0, pessoal, é quanto? 0. Menos 1, menos 1. Então o y aqui é menos 1, f de x, né? O f, vou colocar 1. F de 1 é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, né? Vou pegar aí 2. 3 vezes 2, 6 menos 1, 5, certo? Vou pegar o menos 1 agora. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. E daí eu vou representar todos esses pontos ali no meu gráfico, né? Então eu vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante aqui também, ó. Certo? Enquanto mais simétrico você fizer aí, mais certo vai ser seu gráfico, tá? Então 0 e menos 1. Então 0 no x
Então, pessoal, quando eu falo zero no x, então é toda essa reta aqui do y, ó, porque está bem no zero aqui no x, certo? Ó, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então, quando eu falo zero no x, é um ponto na minha reta do y, tá? Então, o 0 e menos 1 é esse ponto aqui, ó, tá no y e o menos 1 ali no y, certo? 0 no x e menos 1 ali no y. Beleza. 1 e 2, então vai estar 1 no x e 2 no y, então vai ser esse ponto aqui, ó. Certo? 2 e 5, então vai estar 2 no x e 5 no y, então vai estar lá em cima. Então vai ser aqui mais ou menos. Menos 1 no x e menos 4 no y. Menos 4 vai estar mais ou menos aqui, menos 1 está aqui. Então, pessoal, meu gráfico aí vai ser o quê? Vai ser essa reta que passa nesses pontos aí, ó. Certo? Então, o que eu falei, ó, mais simétrico possível, né? Igual o meu aqui não ficou tão simétrico, eu não tenho um menos 4 nem um 5 que eu pus, né? Mas a reta vai ser dessa forma. Lembrando, pessoal, que da geometria plana a gente tinha que 2 pontos já determinavam uma única reta. Então, se eu tenho esses 2 pontos aqui, eu já estou determinando essa reta. Se tem esses 2 pontos, estou determinando essa reta. Se eu tenho esses 2 pontos, estou determinando essa reta. Então, observa aí, ó, que quando eu pego uma reta passando entre 2 pontos, ela vai ser única. Então, eu não preciso desses pontos todos aqui, eu só preciso de 2. Tá? Então, você determina 2 pontos e já traça a sua reta. Certo? Só 2 pontos aí já vai te dar o que você quer nesse gráfico. Então eu não preciso ficar jogando infinitos valores, né, igual as outras funções, para ver o comportamento dela. Né? Aqui eu só preciso de 2 pontos, porque eu sei que vai ser uma reta. Né? E daí como que eu posso determinar? Como determinar f de x olhando o gráfico? Então, por exemplo, aí, ó, eu vou desenhar um gráfico aqui qualquer, tá? Desenho esse gráfico aqui, ó. Onde esse ponto, ele está passando aqui, ó, menos 2 e aqui 1. Não, menos 2 não tem como, aqui é 2, né? E aqui é y e aqui é x, né? Então, só com esses dados aqui, pessoal, vocês conseguem determinar o gráfico, a função, o f de x, né? A expressão algébrica dessa função? Consegue, porque você tem 2 pontos aqui, ó. Esse ponto em específico, ó, é quem? É o 0 no x e o 2 no y. Então eu tenho que estar passando nesse ponto. Mas também está passando nesse ponto. Quem que é esse ponto aqui, ó? 0 no y e 1 no x. Então, através desses 2 pontos, pessoal, eu consigo determinar a minha função, né? Esse f de x aqui. Ah, professor, mas e se ele desse outros pontos sem ser que corta aí o x e o y? Pode, se ele desse esse ponto, tanto faz, pessoal. E daria na mesma, certo? A gente conseguiria descobrir utilizando o mesmo raciocínio que a gente vai fazer agora, certo? A gente vai determinar a equação dessa reta, certo? Bom, pessoal, então eu desenhei o gráfico aqui, ó. Então essa reta a gente vai determinar a equação dela, certo? E depois a gente vai determinar dessa equação. Mas vamos focar nessa daqui primeiro. Ó, primeira coisa que vocês têm que visualizar são os pontos que essa função está passando, essa reta está passando. Então ela passa pelos pontos 0. Opa, aqui eu coloquei o contrário, né? Aqui é y e aqui é x. Então olha aqui, ó, é 0 no x quando ele é 2 no y. 1 no x quando ele é 0 no y. Então a minha reta está passando por esses 2 pontos, certo? Eu falei para vocês que, ó, toda equação do primeiro grau, toda reta, ela é definida dessa equaçãozinha aqui, ó. Ax mais b. Então ela é definida dessa forma. Que é a mesma coisa, pessoal, do que eu fazer y é igual a x mais b. Certo? Então isso daqui é igual a isso, ó. Só mudei o f de x e o y ali. Então a gente vai determinar essa equaçãozinha aqui. Qual que é essa equação? Qual equação que representa essa função, tá? Então a gente vai escrever dessa forma, vai ser dessa forma. Então, pessoal, olha, uma equação, o que eu tenho que descobrir? Quais valores que eu tenho que descobrir ali? O valor de A
Então eu tenho que descobrir quanto que vale esse A e quanto que vale esse B. Só esses dois elementos que mudam uma reta e outra, certo? Então eu só tenho que descobrir o A e o B. Porque o Y e o X vai ser os valores, os pontos dessa reta, certo? Igual esses pontos aqui, ó, X e Y, X e Y. Então o X e Y vai sempre estar variando aí, certo? Nesses pontos. Beleza, então o que a gente vai fazer, ó? Já que ele passa, minha reta passa nesses dois pontos, então o X vale 0, enquanto o Y vale 2. Então eu vou substituir nesse valor, certo? Então olha, já que ela passa em 0, 2, então aqui, ó, o que eu tenho? Que o meu Y vale quanto? 2, enquanto o meu X vale quanto? 0. Então eu sempre coloco em parênteses, pessoal, porque às vezes dá um número negativo, né? Pode confundir. Beleza. Então, olha, isso daqui, pessoal, é o valor de X. E esse aqui é o valor de Y. Certo? E eu só substituir nessa equaçãozinha aqui. E daí eu vou substituir nessa daqui, ó. 1,1 e 0, que é o ponto que ele está passando. Quanto que vale o Y? 1. Não, 0, desculpa, né? Aqui é o Y e aqui é o X, certo? Então os pontos são sempre dessa forma. Então o Y vale 0. A vezes X, o X vale quanto? 1 mais B. Certo? Então eu vou ter um sistema, pessoal. Né? Um sistema de duas incógnitas e duas equações. Então dá para me achar o A e o B. Tranquilo. Né? Então vai ficar um sistema assim, ó. 2 é igual 0A vezes 0, 0 vezes A é igual a 0, mais B é o B. 0 é igual a A vezes 1, que é A, mais B. Beleza, é só eu resolver esse sistema. O B ele já foi ali ó, através do meu 0 que eliminou o A, né? Então já tenho que B vale 2. E daí agora só falta eu achar quem? O A, certo? Então, ó. Então 0 é igual a A mais. O B não vale 2? Então 2 aqui. Então o A tem que valer qual número? Menos 2, né? Porque menos 2 mais 2 vai resultar em 0. Então o A é menos 2 e o B é 2. Daí qual que é a equação dessa reta? É y igual a menos 2, que vale o A, vezes x, mais 2, que é o B. Então sempre a minha equação vai ser válida por isso. Certo? Daí se você substituir esses valores aqui, ó, vai dar certo nessa equação. E todos os outros, né? Quando você for pegar e tiver tudo certinho, né? Tudo metricamente, esses números, você pegar esse ponto aqui, ó, e ver o y e ver o x dele, ver esse y aqui, esse x, e substituir aqui, vai dar certo. Certo? Então esse daí é um exemplo de equação da reta. Certo? Vai, 1, 2, 3. Bom, pessoal, então agora vamos olhar para essa equaçãozinha, essa retazinha ali, ó. O que eu tenho? Eu tenho que essa reta está passando por dois pontos, né? Quem que é esse ponto aqui, ó? É o x, quem que é o x aqui? 15. Quem que é o y aqui? 10. Então essa minha reta está passando no ponto 15, 10, certo? X igual a 15, y igual a 10. E também está passando nesse ponto aqui, ó. Que é quem esse ponto? 10 no x e menos 5 no y. Certo? Então ela está passando esses pontos. Então o que eu vou fazer? Pegar essa equaçãozinha e jogar aqueles valores. Então toda equação, toda reta, né? A equação da reta vai ser dessa forma. Então a gente tem que encontrar quem? A e B. Né? Já que eu tenho dois pontos, então eu consigo definir isso. Né? Então o que vai acontecer? Quando eu pego o ponto 15, 10, vou substituir o x e o y aí nesse ponto. Né? Então o y vale quanto? 10. O x vale quanto? 15. Então fica A vezes 15 mais B. Certo? O próximo ponto, 10 e menos 5. O y vale quanto? Menos 5. A vezes x. X vale quanto? 10 mais B. Então eu tenho o quê? Eu tenho um sisteminha aí, ó. Então eu tenho que resolver esse sistema e achar aqui quanto que vale o A e quanto que vale o B. Certo?
Pessoal, sempre vocês podem fazer o quê? Uma dica aí, ó. Fazer essa equação menos essa equação, porque sempre o b vai sumir aí e a gente encontra o a já direto. Sempre eu posso fazer isso, professor? Sempre você pode fazer isso, porque sempre o b vai sumir. Então é uma dica aí que eu tô dando aí para vocês. E a gente pode fazer isso? A gente sabe que pode, né? Porque a gente acabou de estudar a parte de sistema linear e a gente viu isso daí, exatamente isso, né? Então olha aqui, ó. Eu tenho 10 menos 5 dá 15, certo? Eu tenho que 15a menos 10a vai ficar 5a. B menos B, 0. Então eu tenho isso. Então aqui, ó, o 5 eu posso passar ele dividindo porque ele está multiplicando. Então fica 15 sobre 5 é igual a... Quanto que é 15 sobre 5? 3. Então A é igual a 3. Certo? Beleza. Então olha aqui agora. Vou encontrar quem que vai ser o meu B. Só eu pegar uma das equações e substituir o valor de A. Eu acredito que a de segunda aqui está mais fácil. Então aqui eu achei o valor de A através disso daqui, né? Agora o B. Então eu tenho menos 5 igual. O A vale quanto? 3. Então fica 3 vezes 10 mais B. 3 vezes 10, pessoal, é 30. Então eu vou passar esse valor para lá. Então vai ficar menos 30 menos 5, né? Fazendo direto. Menos 5 menos 30 igual a B. Então B é igual a quanto? Menos 35. Certo? Então, beleza. Achei o A e o B, então achei minha equação. Então o Y aí, ó, portanto, o Y vai ser igual. O A vale 3, x menos 35. Beleza. Então eu vou ter isso daí, ó, pessoal. Certo? Então, é simples eu achar a equação de uma reta, né? Só eu encontrar dois pontos que essa reta está passando, eu já encontro a minha equação que eu quero. Certo? Então vou passar um exercício aí para vocês entregar no Moodle. Bom, pessoal, então olha lá. Então a gente tem essa equaçãozinha, essa reta aqui, né? E a gente quer achar a equação dela. Então é só você fazer o que a gente já tinha feito aí nos outros exemplos. Bom, pessoal, na próxima aula, né, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar para essa reta e olhar a inclinação dela. Né? Observa que essa reta, quando o meu x está crescendo, né, ó, então você pega aí um valor aí de x, esse valor de x. Então quando ele cresce é para cá, né? O meu y está fazendo o quê? Está subindo, porque o próximo ponto é aqui. Então quando eu pego daqui para cá, você vê o meu y subindo. Então a inclinação dela sempre é para cá. E a gente fala que essa inclinação é positiva. Já nessa equação aqui, ó, quando eu pego um valor de x, é a mesma inclinação, né? E pego esse valor de x, a inclinação dela também, o y também está subindo, certo? Então a gente fala que essa inclinação aqui também é positiva igual aquela. Observe que os dois estão fazendo assim, só uma é um pouquinho mais achatada do que a outra. No outro exemplo anterior, pessoal, a gente tinha que a equação era dessa forma. A reta, né? Na verdade era dessa forma. E daí eu vou pegar um x aqui, ó, né, para ele vir para cá, então o próximo x vai ser esse. O que está acontecendo com o meu y? Ele está descendo. Então a gente fala que essa inclinação ela é o quê? Negativa. E a inclinação ela é dita basicamente por esse valorzinho de A. Então observa aqui, ó, que o meu A foi positivo. Inclinação positiva. No exemplo anterior, o meu A foi negativo, foi menos 2. Por quê? A inclinação dela é negativa. Então tem tudo a ver o A com essa inclinação dessa reta, tá bom? Então aí, ó. Então a gente já sabe que esse A aqui, ó, vai ser o quê? Positivo, porque minha reta está subindo, ela não está descendo. Certo? Conforme o meu x vai andando. Certo, pessoal? Então a gente vai falar disso basicamente na aula que vem e já vai partir para alguns exemplos, né? A gente vai ver algumas aplicações aí dessa reta, dessa inclinação. O que a gente pode ter aí com essa inclinação? Certo? Então fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.